Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui. A gente sempre com foco na atuação parlamentar, na visão política de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, a nossa convidada, a deputada Thalita Oliveira, ex-PSL, recentemente estava no União Brasil, mas já com pé no outro partido. Seja bem-vinda, deputada, um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, é uma alegria muito grande poder estar aqui e aí caminhando, né, a apresentação para ver qual o partido. A gente vai falar de política já já, mas primeiro deixa eu perguntar, a senhora foi eleita com a bandeira do empreendedorismo, de combate à corrupção também. A senhora está em seu primeiro mandato. Quais suas conquistas nessas áreas desde o início do seu mandato até agora? Bom, hoje a minha bandeira, falar do empreendedorismo, né, é um sonho. Foi uma das motivações de ser candidata a deputada estadual, porque a Bahia ela tem um dos piores índices do Brasil na taxa de desemprego, né, que empreendedorismo, eu sempre falo, é muito mais além do que muita gente imagina de ter só um negócio, é mudança da mentalidade, né, um mindset. Isso daí era algo que, por ser empreendedora desde nova, eu me questionava muito, né? Porque o nosso estado, ele é a maior taxa, com tanta riqueza, com tantos talentos, a gente não consegue trabalhar esse desenvolvimento. E aí eu comecei a estudar, né? E olhar porque a gente tem poucos incentivos de políticas públicas para o empreendedorismo e geração de emprego e renda aqui na Bahia. E foi quando esse desafio, né, de sair candidata a deputada, e foi uma campanha, né, que eu acho que começou vamos dizer que a minha campanha já foi uma campanha muito empreendedora, que foi uma das campanhas mais em conta da história da Bahia, né, hoje até do Brasil, com R$25 mil, estou deputada, né, estadual, e mostrando que é possível, sim, que é uma mudança de mentalidade com projetos, a gente tem que como buscar, né, as soluções para os problemas, e foi uma campanha empreendedora. Então, como eu vim, né, 15 anos, com um dos projetos que arde meu coração, a mulher como força motriz da sociedade, eu tive esse projeto, a Fêmea, a Força da Mulher Empreendedora, na área digital, na internet, foi o que me motivou a colocar, né, tudo que Deus me treinou nesses anos todos a serviço aqui dos baianos, né, e é uma alegria muito grande poder hoje representar uma parcela do que eu vejo que é o empreendedorismo e colocar. Então, assim, a gente tem muitas políticas públicas para aplicar, né, que não é só o projeto de lei, mas a gente conseguir atingir a base, porque sem projeto não tem mudança de desenvolvimento social. E na área do combate à corrupção, o que a senhora teve de conquista do início do seu mandato até agora? Um mandato diferente, eu acredito que um mandato de renovação, né? O combate da corrupção é a gente começar a se posicionar, eu acredito nisso. A partir do momento que os bons se colocam no lugar e a gente não faça essa parte de reclamação, de ficar só olhando e ter a autorresponsabilidade que nós somos um reflexo da sociedade, dos políticos que nós temos hoje. Não adianta a gente ficar em casa, e foi também um dos motivos. Né? Acho que meu pai me inspirou muito, assim, quando eu assistia e ele falava de uma política. E eu falei, por que nós não podemos ter bons políticos e a gente vê uma corrupção tão ativa e políticos sempre que ocupam as mesmas cadeiras, né? E a gente acredita que é algo que você não vai conseguir atingir, né? Porque você tem uma ideia que precisa de milhões. E, no fundo, é você se colocar à disposição e falar assim, não, eu estou preparada para assumir esse cargo e colocar a serviço. E o meu pai também foi um dos meus motivadores, né? E ele sempre falava de uma política no Brasil. E essa política anticorrupção, eu acredito, como nós conservadores, né? A nossa essência, eu vejo como um grande avanço. A gente precisa mudar, né? Para a gente ter coisas diferentes, nós temos que ter atitudes também diferentes. Então, a corrupção, a gente está num governo, né? Um governo onde eu faço a base do governo federal, onde a gente não vê nenhum escândalo de corrupção, como antes o Brasil foi capa, né, de noticiários como país, né, como a gente teve esse exemplo da Lava Jato, acredito que o governo federal, nesses 3 anos, nós caminhamos aí para o final,
mostrou que é possível, sim, fazer uma campanha bonita, campanha limpa, onde o presidente também fez uma campanha, né, que muitos não acreditavam e hoje é presidente também da República. Empreendedorismo, combate à corrupção, quais outras bandeiras a senhora tem na Assembleia? Hoje eu sempre falo os valores, né, de Deus, da pátria, a família e a liberdade. Eu acredito muito, é um dos projetos que eu trabalho muito, é a família, a base. Porque quando você tem a base, é o nosso pilar, né? O nosso pilar principal é a família. Então, quando você cuida disso, você cuida de toda a parte da sociedade. Então, é um projeto que eu trabalho diretamente, trabalhando isso na sociedade, né? Nós temos que acreditar. Então, a nossa geração. Eu hoje com um bebezinho, né? O Davi, a mãe de Davi, a esposa de Walter. Quando eu olho eles, né? A responsabilidade que nós estamos hoje, eu falo que eu não trabalho para essa geração, eu trabalho para a próxima geração. É deixar um país organizado, uma Bahia próspera, em que eles sintam orgulho de serem baianos, de serem brasileiros, patriotas. Então, eu falo assim que eu sou uma deputada muito patriota, né? Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada. Isso incentiva também para que mais mulheres, né, famílias estejam ocupando esses espaços de poder. A senhora é autora de um projeto de lei para barrar a possível obrigatoriedade da carteira de vacinação contra a Covid-19 em espaços públicos, não é verdade? Por que a senhora apresentou esse projeto e quais as chances dele ser aprovado? Não foi barrar, eu não sou contra o que eu sempre falo, a vacinação, mas eu sou contra a forma como isso acabou sendo imposta, né? A nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir, porque muitos acabam não tendo noção que quando a gente tira a liberdade, a gente tirou algo mais precioso que nós temos. Então, hoje o Estado ele não pode determinar o que o seu corpo, as suas decisões, que é dos seus filhos, da sua família. A gente sabe de toda a importância da vacinação, mas que cada um decida por si, não o Estado que decida do que deve ser feito. Mas a vacinação não é obrigatória. Mas aí entra em contradição. E o passaporte, como a vacinação ela não é obrigatória, mas quando você tira o direito do cidadão de tirar uma carteira, de você exercer sua cidadania, você acaba impondo aquilo, de o que o Estado quer que ele faça. Então, hoje você tem um controle da vacinação, a carteira de vacinação, o passaporte é onde muitos não querem, não se acham preparados para tomar vacina, acredita que seja uma fase experimental, né? Nós estamos em uma pandemia, né? Saindo de uma pandemia agora. Então, cada um vê as reações, tem insegurança, mas o Estado, o que deve ser discutido na casa e não impor, eu sou contra a imposição. E você tirar esse direito, é um artigo nosso da Constituição. Então, a senhora foi vacinada contra a Covid? Não. Eu não fui vacinada, né? Tive Covid, mas é como eu falo, cada organismo é um organismo, né? Então, a gente tem, no caso, um atestado médico. Atestado médico é o que muitas pessoas também acabam não conhecendo, porque seu corpo, cada um reage a uma vacina. Pode reagir não só pelo fato da vacina, como eu sempre falo, porque é da Covid, mas tem outras vacinas também. Então, você tem que estar com o seu médico, com a sua orientação. E eu digo a cada um, não é a Thalita, cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo, não dispensa, né, o médico, mas cada situação. Então, por isso que eu acredito que cada situação ela é avaliada de uma maneira diferente. Qual teria sido a melhor forma de combater a pandemia de Covid que não fosse pela vacina? Bom, é uma vacina que atingiu não só aqui o Brasil, ao mundo, né? E quando a gente tem uma pandemia como aconteceu, nós estamos buscando soluções. Todo momento o Brasil ele foi muito rápido nas soluções das vacinas. A gente acredita realmente, não foi como eu te falando, eu não sou contra a vacina, mas a obrigatoriedade dela, né, como está sendo imposto. E assim, a gente tem a doença, ela tem que ser tratada. Nós antes de termos a vacina, nós já tínhamos o caos na saúde. Certo? Nós já tínhamos o caos. E o mundo começou a tratar o vírus, né? E cada um não sabia como lidar. E foi aos poucos, hoje você vê que quando você pega a Covid,
os médicos sabem do que bem no início da pandemia, sabe como tratar, não é uma gripezinha, não é, porque cada organismo ele vai reagir de uma maneira. É imunológico. Mas a pergunta é bem objetiva. Como cuidar de uma pandemia provocada por um vírus que não seja por meio da vacina? Uma vez que não existe remédio contra a Covid e contra vírus que, pelo pouco que eu sei, é por meio de vacina, não? E por isso que foi feito no Brasil uma campanha muito rápida da vacinação. Certo? Eu acredito isso, né? Mas a gente também tem sistema imunológico, porque a vacina é o que eu digo. Nós temos várias cepas, são inúmeras cepas. Às vezes você faz tomar vacina para a primeira cepa. Então a gente tem uma repetição aí de pessoas que, mesmo vacinadas, elas adquiriram a Covid, né? Então, o seu próprio organismo tem um defesa de combate. Isso daí que eu falo, eu não sou médica, né? Eu não sou médica. Não é nenhum momento você olhar, mas é defender como direito e dever, né? Como lei, direito de defender as pessoas, o direito delas, que é as pessoas que não querem se vacinar. Mas já foi comprovado cientificamente que a maioria das pessoas internadas nas UTIs em estado grave ou até que morreram agora recentemente, pessoas que não foram vacinadas ou não completaram o esquema vacinal. O que pelo menos faz a gente supor que com a vacinação, a tão desejada imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, está se atingindo e tem sido a melhor opção para eliminar esse problema. O vírus é o que a gente tenta dizer para que não politizar. Como inúmeros artigos científicos hoje também já mostram a eficácia de algumas remedicações que utilizadas antes. Então, Quais medicações? As medicações é que, como eu digo, cada um, hoje eu não evito falar o nome das medicações, em que cada médico avalia o paciente como o protocolo como ele é feito, não dispensa o médico. O que eu disse e eu continuo dizendo, a vacina, a questão política e a forma como é feita. Eu acredito que o direito das pessoas, a liberdade delas, ela tem que ser. A vacina foi feita, o Brasil, ele foi campeão, né? Não tinha a vacina, foi o primeiro, os insumos aqui no Brasil, nós fomos recordes ainda, né, de vacinação, e cada pessoa precisa de campanhas explicando melhor a vacinação, cada pessoa, se não quiser tomar a vacina, e não colocando, porque se fosse assim, ou em risco, como todo mundo faz a vida, a gente não teria os altos índices também de pessoas reinfectadas, né? Que também, muitas pessoas reinfectadas hoje também em UTI, que não justificativa que alguns médicos falam da terceira, da quarta, da quinta vacinação, sendo que é de uma mesma variante da cepa. A senhora tem formação em gestão pública. Hoje se coloca na condição de deputada que faz oposição ao governo do Estado. Quais são os méritos e deméritos da atual gestão pública estadual? Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho. A gente volta já, conversando com a deputada Thalita Oliveira, aqui no Direto do Legislativo. É um instante só. Já estamos de volta com o Direto do Legislativo, nossa convidada, a deputada Thalita Oliveira, que vai dizer daqui a pouquinho em qual novo partido ela está. Primeiro me fale méritos e deméritos da atual gestão estadual. A senhora como deputada oposicionista, com formação em gestão pública, que olhar crítico é esse que a senhora tem? É o que eu sempre falo, né, de o exame médico. Às vezes, por dentro, você pode olhar por fora, tá lindo, mas o que comprova são dados, né? E nós temos os piores dados do Brasil. Em relação a quê, por exemplo? Segurança, saúde, educação, taxa de desemprego, como nós falamos, né? Nós somos a maior taxa de desemprego por área, né? Que ainda continua a ser na Bahia. Então, nós temos muito que avançar numa gestão aí, a gente está há 16 anos, não adianta a gente falar, né? Está vendo os dados. Quando eu rodo o estado todo, a saúde, a nossa educação, nós somos os piores índices. Então, hoje, a minha maior crítica ao governo é essa. Não adianta a gente falar, fazer uma maquiagem. E quem roda está ali os dados, os números, né? O exame médico. Então, esse exame médico comprova que o nosso estado vai muito mal, e sendo que nós temos tudo para transformar eu acredito, né, como
amo a Bahia nos estados mais próximos e devolver aos baianos o que eles realmente merecem. E os méritos? Bom, todos, como eu costumo falar, né? Como de oposição, a gente olha, né? De uma gestão, tem políticos bons na Bahia, o que eu sempre falo, né? Eu sonho com uma Bahia verde e amarelo, sim, uma Bahia patriota, uma Bahia diferente do que a gente vive hoje, né? Hoje, eu falo muito, ninguém tem a noção do que é o comunismo, do que é implantar algo que poucas pessoas têm um conhecimento, né? E por a gente se afastar da política e achar, eu sonho também com baianos mais ativos, entendendo, buscando, não é divisões. Mas a senhora está sugerindo um comunismo que esteja sendo implantado ou tentando ser implantado aqui na Bahia? Acaba sendo uma ditadura no nosso estado. Porque quando a gente olha índice que o Brasil, a gente está na contramão. Quais índices, por exemplo? Como eu acabei de falar. Educação, segurança? Segurança. Falando de segurança, nós somos os piores índices de segurança. Mas ditadura, não entendi, deputada. Como assim? Não é tudo que é imposto, né? Então, quando eu falo de a ditadura como a gente acabou de falar do passaporte, né? Do passaporte, índices que não devolvem para os baianos o que eles verdadeiramente merecem, um governo em que a gente não coloca prioridades, porque a gente só pode mudar com índices, com números. Não condiz eu chegar aqui e falar de uma Bahia que eu idealizo, sendo que a gente roda no interior e a realidade, a taxa é outra com as nossas crianças. Então, nós temos que tratar o problema, né? Chegou um momento da gente realmente ir a fundo no problema e não ficar, né, de mudanças, porque a gente está começando a ver uma mentalidade diferente dos baianos, porque não aguentam mais. A gente não pode falar de fome sem que a gente nunca sentiu fome. Projeto é isso, a base. Nós temos prefeituras, nós temos 322 prefeituras ainda que não tem fundo da criança, do adolescente e do idoso, não tem projetos. Então, isso é muito sério de ser avaliado. Então, nós precisamos implantar e que chegue à população. A senhora tem se destacado na Bahia como uma das maiores apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro. O que justifica essa posição? É a questão dos valores, do que eu acredito, realmente do que eu acredito, do que a Bahia, do que o Brasil hoje representa nas nações. Eu defendo os valores, né? Hoje, como eu sempre digo, estar na base do presidente é defender Deus, a pátria e a família. Conservadorismo, que foi o que elegeu o presidente, né, no Brasil, foram os conservadores, é conservar, é preservar. E o Brasil hoje é uma potência que vai alimentar a fome no mundo, eu acredito. Nós somos 63%, né, de incentivo. Então, nós somos uma nação muito próspera. Então, acredito pessoas com valores que defendam primeiramente a família, a base. E eu, como eu disse, é um dos projetos que eu carrego, é a base da família. Então, estar com o presidente, o governo federal, que eu falo que não é só o presidente, é um time, né? O governo federal é o que alinha e o que eu espero para uma próxima geração. A senhora está satisfeita com o desempenho do governo Bolsonaro? Eu costumo dizer, né, ele tem feito um excelente governo. Nós pegamos uma casa, não era uma casa arrumada, uma casa difícil. Quem achou que seria fácil, não seria fácil, é um grande desafio, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, mas o presidente tem feito uma excelente gestão, né? E a gente aguarda aí mais 4 anos para que o Brasil ele continue crescendo. Nós passamos por uma pandemia que não foi um problema no Brasil, um problema no mundo. E mesmo assim foi muito incentivo. Eu posso dizer uma coisa, eu visito muito os ministérios e uma palavra que eu vejo ali é missão, missão. E quando você tem uma missão, você mostra preparado para você entender algo de uma dimensão muito maior. E foi uma resposta dos brasileiros, né, de todos que queriam mudança e mudar para um Brasil que a gente precisa ser mais patriota. Eu acredito nesse Brasil. Deputado, existe um entendimento entre grande parte da população brasileira de que nunca antes um presidente da República desperdiçou de forma tão displicente
a maioria dos votos que recebeu nas urnas, de que nenhum gerou conflitos tão insensatos, ninguém foi tão irresponsável com a saúde pública, o entendimento de que metade da população rejeita o seu governo e quer o seu impeachment. Por que grande parte da população brasileira pensa dessa forma? Eu acredito que é uma mudança de mentalidade, certo? Ninguém faz nada de um dia. Como eu disse, nessa pandemia, o Brasil foi o único que pediu o impeachment de um presidente. A gente estava não vendo uma forma política só. Eu acredito que o presidente ele tem feito uma excelente gestão. Os brasileiros, né, que é o que eu falo, muitas vezes as pesquisas, o que a gente olha, eu acompanhando o presidente, é de uma satisfação muito grande. Aonde ele vai, né, ele tem pessoas que acompanham, que acreditam. As pesquisas apontam rejeição de 50% a mais de 50% do governo dele. Pois é, mas é o que eu falo. As pesquisas também apontavam que ele não seria eleito. Então, o que eu acompanhei bem antes que ele era, né, nas pesquisas ele nem aparecia, a gente tem a maior pesquisa que é a rua. É a rua onde eu vejo, aonde eu acompanho. O presidente, ele tem, o presidente Bolsonaro. Não que a gente não tenha, a gente tem que acreditar, não é o presidente que está. Como eu falei, eu torço para que um governo também, independente de uma gestão que a gente tem de lado, é ter a entrega. E nós temos nesse momento de confiar. Passamos 2 anos de pandemia, onde muitas pessoas falaram da vacinação. O Brasil foi o terceiro em vacinação, em de empenho estar. Não tinha vacinas no mundo, aonde estava ali o tempo todo na preocupação. O direcionamento que o presidente ele colocou foi o posicionamento dele. E essas pesquisas apontam que cada um, né, que ele não está atrás, está à frente. Eu acredito que o Brasil, né, nós estamos, como eu te falei, não é uma eleição simples que nós vamos viver agora, em outubro. Vai ser a definição para uma próxima geração. Então, é uma eleição que nós vamos ter que ter muito mais cuidado do que como a gente vai olhar os valores, o que a gente determina, o que é realmente, né, onde o Brasil está entendendo que é política mesmo, está acompanhando de perto seus parlamentares, os seus deputados, seu presidente. E eu tenho muito orgulho, eu vou te dizer uma palavra que eu estou falando, num time nem sempre é o governo federal, e é o que eu acredito muito. E eu sei que ele vai fazer uma excelente gestão e vai entregar para os brasileiros um país ainda melhor. Até que ponto sua proximidade com o presidente Jair Bolsonaro resultou em benefícios para a Bahia? Bom, é isso que eu falo, eu sou deputada estadual, né? Então, aqui na base não sou do federal. E eu vejo as diferenças que a Bahia, nós temos agora o Canal do Sertão, que foi um projeto tirado do papel há muito tempo, que vai beneficiar. Mas a senhora tem algum canal de comunicação direto com o presidente? Eu falo nesse sentido, uma proximidade com o presidente. Toda vez que ele vem à Bahia, eu percebo que a senhora costuma apoiar as ações dele por aqui. Em que nível isso já resultou em benefícios para a Bahia? É isso que eu estou falando, né? Porque a gente busca o tempo todo, quem me acompanha sabe que eu estou o tempo todo em Brasília, né? O dinheiro é da União para a gente trazer projetos. E são inúmeros projetos implantados já, né? Onde hoje temos um grande projeto que startou agora, que é o Famílias Fortes, nos municípios. O governo, onde a gente tem 2 ministros baianos, a gente pode ver os índices. E depende muito, né? Nós temos hoje uma Assembleia Legislativa com a base, né, mais do governador. Então, depende muito de como esses deputados se comportam para trazer projetos, mas olha quantos benefícios nosso Estado também já teve. Então, eu sou uma deputada que busco, que luto, sou estadual, né, que eu sempre falo, ainda vou sair candidata a deputada federal agora nessas eleições, mas quando eu posso estar ao lado do presidente, estou ali. Digo assim que os ministérios, acho que eu sou a deputada que mais visita o ministério, acompanho, busco estudo muito de cada solução, porque cada município é um problema, né? Nós não podemos generalizar, né? Tanto o extremo sul, o sul, então está na base, junto com os prefeitos, independente, nós somos um só, como eu digo assim, não tem bandeiras partidárias. Quem ganha é os baianos. Então, a minha luta é pelas nossas crianças
E é uma alegria muito grande estar nos ministérios, como também aqui nas secretarias. Então, acho que é o caminho de todo deputado, né, buscar essas melhorias. E a senhora já cantou a bola aí, vai sair candidata a deputada candidata federal, agora nas eleições de 2022. A senhora já procurou o presidente da República para ter o apoio dele nessa sua nova empreitada? E vai sair por qual partido, deputada? Porque a senhora foi eleita pelo PSL, que se fundiu ao DEM, agora União Brasil, mas com o pé fora do União Brasil, está indo para o PL. Acertei. A gente estava conversando, né? O presidente, esse convite, né? Como eu te falei, hoje, por trabalhar com projetos, então eu acredito, né, que eu tenho muito mais a acrescentar ainda mais aos baianos sendo federal. Então, ainda está nessa definição do partido, acredito, vou acompanhar o presidente aonde ele estiver, né? Ele foi para o caminho do PL, vou estar ainda com ele para estar conversando, provavelmente essa definição a gente já tenha, né? E eu vou estar aqui falando qual partido mesmo nós estamos indo, mas acompanhando o presidente sempre. Tudo indica que seja o PL. Tudo indica. Que é o partido do presidente, não é? União Brasil, ele vai lançar o deputado Luciano Bivar, presidente da legenda, União Brasil, como pré-candidato ao Palácio do Planalto. Presidente, mas União Brasil nem mais te interessa tanto assim, não é? Presidente da República deve apostar no nome de João Roma como candidato ao governo do Estado? A senhora vai apoiar qual candidato ao governo do Estado, deputada? Então, tudo, né, hoje, como eu falei, a temperatura, né, a gente vai ter nessas próximas as definições. Um ministro, né, um ministro de uma pasta muito importante, uma pasta social do governo Bolsonaro, né, o Ministério da Cidadania, onde teve esse convite, o ministro João Roma. E se for o ministro, né, vai ser uma satisfação, apoiar realmente para que o presidente ele tenha um palanque aqui na Bahia. Então, quem ele decidir, eu tenho certeza que fará um excelente governo aqui. Deputada, muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima aqui no Direto do Legislativo. Um abraço.